Obrigado. Bom dia. Irmãos, eu tenho uma palavra profética. A palavra profética que vem da Bíblia, ela não tem interferência do ser humano, da nossa alma, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente é. Então creia que essa palavra que eu vou dar hoje, que tem o título de frustração, ela veio do trono de Deus para mim, em primeiro lugar, para transmitir para vocês. Eu quero começar introduzindo, dizendo que a nossa nação, que está frustrada, a parte dela, está dividida. O país está rachado. E essa é uma estratégia de Satanás. Eu quero que você compreenda isso no seu espírito. Você que tem maturidade espiritual, você que tem conhecimento, você que tem o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. E é Ele que está impedindo, a palavra de Deus diz isso, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, é que está impedindo o anticristo se manifestar. O anticristo só vai se manifestar na tribulação. Mas o espírito do anticristo começou a existir desde o dia que foi inaugurado a igreja. Saiba disso, Satanás não sabia, porque em nenhum lugar do Velho Testamento tem a palavra igreja. Em nenhum lugar no Velho Testamento tem o conceito da igreja, que é o corpo de Cristo, onde habita definitivamente o Espírito Santo de Deus em cada um de nós, cuja cabeça é Jesus. Esse mistério, como diz a palavra de Deus lá no livro de Efésios, esse mistério que estava escondido, esse mistério só foi revelado no dia que Jesus ressuscitou. E ele, desse dia, inaugurou a igreja. A igreja, como nós falamos, é constituída de um corpo de Cristo, do corpo de pessoas como eu e você, cujo Espírito habita em nós. No dia seguinte, quando ele ressuscitou, Satanás percebeu que ele caiu, ele foi derrotado. Ele já está debaixo do nosso pé. Você crê nisso, irmãos? E essa introdução ela é importante para nós definirmos o que vamos falar sobre frustração. Eu estou falando para crente. Eu não estou falando para aquele que não crê em Jesus. Eu estou falando para aquele que é crente. E eu estou vendo como pastor, como crente, como cristão, eu confesso a vocês que eu fiquei tão frustrado como vocês. Mas na mesma hora Deus me trouxe essa palavra, que me trouxe conforto no coração e que me trouxe mais alegria daquilo que eu tinha programado. Então, o dicionário diz que frustração é um sentimento de impotência que ocorre quando algo que era esperado ou desejado não acontece. Em outras palavras, a frustração ela ocorre quando uma expectativa e um desejo não são satisfeitos. E é inevitável o que ia acontecer no Brasil. Eu falei isso uma semana antes da eleição, falei para a Raquel. Independente do resultado da eleição, o mundo no dia, o país no momento seguinte, no mesmo dia de domingo, vai acordar uma parte frustrada. É inevitável, tem dois candidatos, um ganha, outro perde. Lamentações de Jeremias, no livro de Lamentações, a gente precisa lembrar que o profeta Jeremias viveu numa época de uma nação completamente destruída moralmente, completamente destruída espiritualmente. Não é o caso do Brasil. O Brasil nunca teve uma igreja tão veementemente unida como está agora. Creia nisso, irmãos. Eu nunca vi ao longo de toda a minha vida de crente, que já faz muito tempo, eu sou velho, não somente de idade, mas sou velho como crente, eu nunca vi uma igreja tão unida, tão buscando a Deus como agora. E vocês acham que Deus está com o ouvido surdo? Não. Deus tem um plano para mim e para você. Então, no capítulo 3, no versículo 19 de Lamentações de Jeremias, nós vamos ver uma espécie de oração daquele povo que estava clamando isso. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, e do absinto e do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Essa era a oração daquele povo. Muitos, ao longo dessa semana, eu como pastor, como crente, recebi muitas demandas, muitas perguntas.
E eu acho que pelo fato de eu ser um pastor dessa igreja, eu tinha a responsabilidade de falar, de comunicar com vocês aquilo que Deus está falando comigo fortemente, profeticamente. Creia que isso é a palavra de Deus, vem diretamente do trono de Deus. Muito tem experimentado essa aflição, esse pranto. Muita gente chorou, muita gente tem chorado, muita gente está estado com medo, está com ansiedade, está com angústia. E essa sensação de amargura, porque o absinto, a palavra absinto é uma coisa amarga. E ela tem envenenado a alma de muitas pessoas. Eu tenho experimentado e tenho visto um desconforto na alma, se eu posso falar essa palavra. Tem gente com dor na alma, abatimento. Sabe, eu, como cristão, na hora que eu fiquei frustrado, e ela é inevitável, a frustração é uma coisa que você e eu não podemos evitar, porque faz parte da natureza humana. E eu fui buscar o Senhor, é onde eu encontro a fonte da minha esperança, é no Senhor. Não importa do que eu estou olhando do lado, importa o que eu estou sentindo do Espírito. É no Senhor que nós temos a resposta. Quando Jó, e nós conhecemos a história de Jó, e se você nunca leu o livro de Jó, leia pelo menos uma vez. É um dos livros que eu mais detesto ler. Mas é um dos livros que tem mais sabedoria na palavra. Eu, quando digo detesto, eu digo no aspecto de que era muito sofrimento, mas Deus tem propósito na vida de cada um de nós. Quando Jó, lá no final do livro, ele compreendeu tudo aquilo que ele tinha passado, ele estava prestes a entender completamente. Ele falou isso no capítulo 42, no versículo 1, ele diz assim: e então respondeu Jó ao Senhor. Eu tenho falado isso com Deus, irmãos, creia nisso. Quando você está buscando, que você não consegue compreender, vai nas mãos do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele entra dentro de você, ele responde para você. Respondeu Jó ao Senhor: eu bem sei que tu tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A segurança que eu e você temos é esta: nenhum dos planos de Deus. Você acha que o diabo tem algum tipo de poder, irmãos, sobre a igreja? Ele já está debaixo do nosso pé. Quem é aquele, como dissesse, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Agora, versículo 5 diz: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, ao longo da minha vida de crente, muitas coisas que aconteceram, na hora eu falar: Senhor, mas por que está acontecendo? O Senhor está surdo, eu estou falando com o Senhor não está me entendendo? Mas passado muitos anos, depois de eu ver como Deus tratou aquela situação, como Deus tratou a minha alma, como Deus me ensinou, como Ele me ensinou a subir os degraus da fé, todas aquelas coisas foram bênção para mim. Irmãos, Deus está preparando uma igreja amadurecida para que ela entre na arca que vem buscar a igreja. A igreja que vai subir no arrebatamento não é a igreja institucional, não é a igreja Batista Manaim, Alphaville, não é a igreja católica, não é a igreja presbiteriana. A igreja que vai subir é a noiva que está dentro dessas igrejas. Nós vamos participar de umas bodas lá com o noivo, e a igreja vai estar pronta. Não há possibilidade de você, na eternidade, resolver um problema que você deixou para trás. Por que Deus está ensinando para a igreja? Porque é essa igreja que Ele quer que suba com Ele. Você acha que Deus se alegrará quando Ele olhar e vir no dia da tribulação, no dia seguinte do arrebatamento, quando começar a tribulação, quando se manifestar finalmente o anticristo que está com esse espírito no mundo hoje? Quando ele se manifestar, você acha que ele vai ficar alegre de ver o que eles vão sofrer? Não! Deus está preparando essa geração para subir o maior número possível. O tempo de tribulação é o tempo de juízo. Eu não vou pregar sobre escatologia, vocês conhecem a minha posição. A igreja que vai subir é a igreja renovada, amadurecida,
cheia do Espírito. Deus está derramando e vai continuar derramando o Espírito Santo de Deus de avivamento para o final dos tempos, porque Ele quer levar o maior número de pessoas nesse arrebatamento. Então eu quero colocar 3 pontos para vocês refletirem e pensarem e clamarem e orarem e jejuarem sobre isso. O primeiro deles é que se você permanecer frustrado, essa frustração vai te levar à incredulidade. Nós estamos num período que Jesus chamou de pré-tribulação. A frustração é uma coisa inevitável, ela não pode, você não consegue, pela sua natureza humana, impedir. Mas a continuidade ou permanência da frustração, se você não trabalhar com isso, se você não compreender isso, ela te leva à incredulidade. E a incredulidade é o primeiro passo para você ir para o inferno. Então, no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Graça de Deus é um favor imerecido. E nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Irmãos, o que eu mais tenho percebido ao longo dessa semana, que as pessoas estão com amargura e estão contaminando as outras pessoas. Quando você é contaminado, quando você fica incrédulo, você fica cego, você não enxerga o que está acontecendo. Eu gosto de uma figura, que eu mesmo falei uma vez, que era o seguinte: nós estamos num teatro, irmãos. Aqui em cima está se desenvolvendo nesse teatro uma série de coisas. E você que está aqui, muitas vezes está fazendo só o seu papel e não está entendendo onde que vai, como que o autor daquele teatro, que é o nosso Deus, o que ele escreveu. Você conhece aquele papel. Mas se você sair daqui e sentar aí e ficar olhando, apenas se deleitando com o fim da história, que vai ser sempre muito bom. Irmãos, não creio que um político dirija a minha vida. Eu não sei o que vai acontecer daqui até o dia 1º de janeiro, mas eu sei que Deus está no controle, independente de quem vai ficar e do que vai acontecer. Pare de se contaminar com aquilo que você está vendo e se contamine com o Espírito Santo de Deus que está derramando em cima de mim e de você. Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paz, a definição de paz, irmãos, é a ausência de conflito. Eu tinha deixado para falar no primeiro culto, eu falei no final, eu vou falar agora, vou dar um testemunho agora para vocês. A minha esposa tinha o meu ponto, que é a minha esposa, tinha 29 anos de idade. 3 filhos, o mais novo, que é a Rebeca, que estava aqui, tinha 1 ano e meio. Eu tinha 34 anos. Há 40 anos atrás, eu tinha 1 ano e meio de convertido. Eu recebi uma palavra profética direta, assim, que não tinha dúvida. E Deus falou: eu quero você num lugar muito longe. A minha mulher, quando acabou essa palavra profética, falou: muito longe deve ser para lá de Bagdá. Não é isso? Nós fomos morar 215 quilômetros para lá de Bagdá. No meio de uma guerra que não tinha uma companhia aérea que descia lá naquele país. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha nem telefone dava para falar, no meio de uma guerra. E eu, com 1 ano e meio de convertido, estava tão cheio do Espírito, porque o que eu tinha visto com meus olhos, o que Deus tinha feito na minha vida, era tão grande, que eu falei: vamos embora. E aí alguém falou assim: mas você vai levar os seus 3 filhos, e a sua mulher? Eu falei: vou. Mas não pode, eu não vou. E quero ganhar em dólar. E naquele tempo o país não tinha dólar. Eu falei: Caio, mas você está complicando. Eu falei: estou mesmo. Se a palavra de Deus me diz isso, eu quero aproveitar. Eu quero aproveitar a minha chance de negociar o meu salário em dólar é agora.
como eu sei que eu vou, tudo que eu quiser você vai me dar, senão eu não vou. Irmãos, percebe a diferença da perspectiva que eu e você temos que ter nas coisas de Deus? Eu cria tanto nessa palavra, que ao longo de todos aqueles meses que eu morei no meio de uma guerra, eu nunca tive medo, nunca tive dúvida de que Deus estava me guardando. Ela ficava todo o tempo praticamente dentro de um gueto, que nós construímos para 4.500 brasileiros, mas eu saía todos os dias, então eu vivia no campo de guerra. Irmãos, depois de um mês, eu confesso a vocês, eu estava apavorado. Eu nunca tinha visto uma guerra. E aí toda vez eu olhava, mas Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Um dia eu tive esse pensamento. Mas Deus foi me dando alegria, uma paz. E aquilo para mim, eu sabia o final da história, irmãos. Como hoje eu estou aqui. Nunca aconteceu nada. Eu vi cair avião, eu vi cair bomba. Eu vi coisas que eu não posso nem pensar, mas na hora, eu não sei o que eu sentia na hora, eu sentia uma alegria. Aquilo para mim era tudo novidade. Então creia, a palavra de Deus diz que nós estamos sendo guardados em todo o tempo. E a primeira coisa que nós temos que fazer para acabar essa frustração definitivamente, é tornar conhecida diante de Deus as nossas petições. É isso que a palavra de Deus diz. Isaías 26:3 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Não há nada que destrua uma rocha, irmãos, a não ser um britador ou um dinamite. Confiar na sabedoria, no controle, no poder de Deus, nos traz de novo a paz. A paz é a ausência de conflito. Pode estar caindo bomba do seu lado, mas o Senhor está no controle da sua vida. Esse sentimento eu estou testemunhando para vocês, não é ninguém que me contou não. Passamos eu e minha mulher, eu olhava para minha mulher e eu tinha essa sensação de que nós estávamos alegres de estar no meio de um conflito, embora nós tivéssemos paz, com ausência de conflito. Caiu 1.000 ao meu lado, 10.000 a minha. Irmãos, eu me lembro a sensação que eu tive o dia que eu entrei no avião para voltar. Foi a primeira vez que uma companhia aérea ousou descer no país que ainda estava em guerra, que era a Alitalia, por coincidência. Eu não conhecia a Itália. Falei, meu Deus, eu vou passar dias na Itália, vou falar italiano com essas moças que vão me servir uma macarronada daquelas. E eu estava numa alegria, numa ansiedade. Eu vou contar uma coisa que não estava no meu script aqui. Na hora de ir embora, nós já estávamos embarcando no aeroporto novo de Bagdá. Uma semana antes, foi uma semana, um mês antes, o governo instituiu, o governo de guerra falou, quem entrou com dinheiro e não declarou, na hora de sair vai ser confiscado. Eu tinha $10.000 naquela época em traveler check, vocês nem sabem o que é traveler check, os mais velhos sabem. E eu tinha $10.000 na minha mão, aí como é que nós vamos sair? Fizemos uma reunião, todo mundo que ia sair, um falava, põe na cueca, põe não sei o quê. E aí eu lembrei, quando falaram põe na cueca, eu falei assim, vamos pôr na fralda descartável. Foi a primeira vez que nós vimos fralda descartável. A Rebeca, ela tinha 1 ano e meio quando voltou, tinha 2 anos e pouco. Então nós pegamos um pacote de fralda descartável, abrimos uma a uma, com a gilete eu cortava, botava 2 ou 3 travel check dentro e enchia aquele negócio de $10.000, tudo assim. E a minha ideia era o seguinte, vamos passar no raio-x, a bolsa vai estar numa posição, o raio-x vai olhar assim, vai ver só aqueles risquinhos todos, em todas as fraldas, não vai perceber que é dinheiro. Mas aí me veio na mente, e se o ângulo que você colocar for de chapa? E aí ele vai ver todas as notas ali. Vocês imaginam a cabeça de a pressão que eu senti naquela hora? Na hora de passar, eu falei para a Raquel assim, vamos fazer o seguinte, você fica atrás de mim, eu vou ficar olhando, o primeiro cara que entrar, eu vou olhar o ângulo
que a câmera do raio-x vai pegar. Se tiver num ângulo, por exemplo, ele pode pôr a coisa de pé, mas ele vai enxergar assim do lado, eu vou falar, deita, aí você deita a bolsa. Se tiver ao contrário, eu falei, de pé. Eu tinha que tomar uma decisão naquela hora, e não podia errar. Aí eu fiquei lá, tenso, né? De repente eu falei, deita! Ela, pum, deitou. E eu olhando assim, e vendo aqueles risquinhos todos lá, não viram o dinheiro. Aí uma moça, uma policial, pegou a Raquel e levou ela para uma sala com as crianças, com aquela bolsa que era para deitar. E aí eu fiquei, quase que eu tive uma dor de barriga ali. Falei, e agora? Vão prender a minha família inteira? E ela saiu de lá, a mulher olhou, abriu essa bolsa, olhou todo entre as fraldas. Né? O Satanás faz isso conosco, irmãos. E saímos de lá. Então eu não falava, eu andava assim, né? Quando entrou no avião, eu disparei a falar italiano com os caras. Os caras, por que você está falando tanto assim? Eu queria falar com alguém. E quando saiu do espaço aéreo do Iraque, já entrando já na divisa com a Jordânia, eu dei um glória a Deus no avião, que o avião todo estremeceu. É assim que eu quero que eu e você estejamos daqui para frente, irmãos. Glória a Deus, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Hebreus 10, 35, o autor de Hebreus diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Deus tem uma promessa para esse nosso país, irmãos, está prometido aqui. O Brasil é um país vai ser um celeiro do avivamento espiritual do mundo. O Brasil vai ser um exemplo para esse mundo conturbado que vai ver a volta de Jesus. Eu creio desse jeito. Porque ainda dentro do pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Assim diz o Senhor. Deus tem uma promessa para nós, como país e como pessoas físicas que fazemos parte desse país. Eu disse hoje de manhã, eu quero repetir, eu tenho orgulho de ser brasileiro, de ter nascido aqui, apesar de ser italiano, sou cidadão italiano de pai e de mãe, mas eu nasci nesse país. Eu sou brasileiro porque estou debaixo dessa bênção que nós vamos experimentar e já estamos experimentando. Não importa o que vai acontecer, o que você vai ver daqui para frente. Segundo ponto, às vezes o Senhor permite que os planos aparentemente se frustrem para um propósito muito maior. Quer ver um exemplo? Que foi o que Deus me deu logo depois que eu fui orar, logo depois que acabou a eleição. Provérbios 13, 12 diz assim, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Muita gente está com o coração adoecido, irmãos. Essa é uma palavra profética. Mas o desejo cumprido é a árvore de vida. A árvore de vida é aquela que te dá a eternidade de alegria, de poder. Quando o povo de Deus orou insistentemente lá no Egito, o que foi que Deus fez com eles? Atendeu. Não foi isso? Eu nunca vi ao longo de toda a minha vida de crente uma igreja orar tanto como tem orado. Há uma história para nós olharmos para trás, irmãos. Há uma história em desenvolvimento. Deus, quando começou, quando acabou a Revolução, em 85 e 86 foi a primeira eleição, existia um deputado federal, um cristão, um único deputado federal cristão, um pastor presbiteriano lá do Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome dele. Eu conhecia esse homem. Era um baixinho assim, que quando ele chegava no corredor, os deputados viam ele, ficavam quietos. Estavam falando palavrão, ou falando de mulher, ou contando piada. Eles respeitavam tanto aquele homem, que eles ficavam quietos, pela autoridade que ele tinha espiritual. No ano de 86, o Brasil elegeu 32 deputados federais evangélicos. E hoje, eu não sei, eu perdi a conta, tem mais de 90.
E a igreja, com esse movimento, está fazendo reacender o patriotismo de gente que nem crente é. Então, quando Deus ouviu o clamor do povo, olha o que aconteceu no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 6. Deus falando para Moisés: portanto dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e eu vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei do braço estendido com grandes manifestações de julgamento. Ótimo, né? Aí na minha cabeça, quando eu li isso a primeira vez, bom, então agora Deus vai pegar esses 600 mil homens, mais suas mulheres, os filhos, periquito, reco-reco, e levar tudo embora, imediatamente. Não funciona assim. As coisas de Deus têm um plano. Quando você pede uma coisa para Deus, Ele não te responde aquilo que você pediu, Ele te dá muito mais. Deus sabia, Deus queria pegar aquele povo que não conhecia, aquele povo que tinha passado tanto tempo na escravidão, que não conhecia o poder de Deus, como muitos crentes ainda não conhecem o poder de Deus. Deus sabia que no meio daquele povo do Egito, Deus, pela misericórdia dele, tinha muitos que iriam com o povo, iriam se converter àquele Deus poderoso. Então Deus, atendendo o clamor do povo, fez o seguinte, no capítulo 7, versículo 2 de Êxodo, também falando para Moisés: tu falarás tudo o que eu te ordenar. E eu creio, irmãos, que Deus está me falando, Ele me ordenou falar isso para vocês. Creio nisso. Tu falarás, eu não estou me colocando na posição de Moisés, só quero que você compreenda essa comparação. Arão, o teu irmão, falará ao faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Mas olha o que ele fez no versículo 3. Eu, porém, o próprio Deus, endurecerei o coração do faraó. Quais são os planos que Deus tem para mim e para você nesta nação hoje? Ele está endurecendo o coração do faraó. Mas a consequência é que eu multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Deus está preocupado não é com política, Deus está preocupado com as pessoas que estão indo para o inferno porque creem num sistema maligno. E eu não estou dizendo que quem ganhou tem um sistema maligno, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, percebam, tem uma maturidade espiritual, eu não estou falando de política. Eu estou falando, irmãos, de que há uma luta espiritual na região celestial, e que nós, como crentes, temos que entender isso. E Deus tem o controle completo de todas as coisas. Ele quer levar o maior número possível para passar a eternidade com Ele. Faraó não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Assim diz o Senhor. Sabe, Eclesiastes 3:1 disse assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E eu contemplo aqui, eu complemento, para todo o propósito de Deus. Deus tem um propósito em tudo aquilo que Ele está fazendo. Ele não explicou para mim, para você, o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer, mas saiba que Ele vai fazer. Não importa o que vai acontecer daqui para frente. Romanos 5:3 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança, que a perseverança produz experiência, e que a experiência produz o quê? Esperança. Está faltando esperança no meio do crente só por causa de uma derrota de algumas pessoas que se sentiram derrotados, frustrados. E essa esperança, ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E se eu tivesse ganho o outro lado, não teria frustração também? A mesma palavra do Evangelho, da boa notícia, nós deveríamos estar pegando aqueles que se frustraram porque perderam a eleição, e deveríamos estar falando para eles: irmãos, tem uma salvação que não está aqui na mão de político, mas está no céu. Nós somos ET, nós somos extraterrestres, nós não fazemos parte disso aqui. Os políticos vão passar daqui a pouquinho, irmãos, ou por morte, ou por velhice, ou porque vão embora.
Mas o Senhor Jesus Cristo é o que está mandando na minha e na sua vida. Essa palavra confusão aqui, que foi traduzida como a esperança não confunde, no original grego é desonrar, humilhar, envergonhar, tornar envergonhado, ser humilhado. Deus não traz confusão para os seus filhos. Você percebe isso, irmãos? Terceiro ponto, finalmente, que eu quero deixar para vocês. Nós precisamos, portanto, aprender a sossegar e aquietar na vontade de Deus. Eu fico imaginando aqueles crentes, aqueles filhos de Deus que tinham a promessa, que estavam ouvindo a promessa de Deus, a palavra de Deus, ali no meio daquela escravidão do Egito. Eu fico imaginando quando Deus endureceu o coração de Faraó e Moisés. Primeiro, Moisés não entendeu bem, porque Deus falou para ele ir lá falar com Faraó, porque ele era um filho adotado. Então ele saiu, fugiu. Faraó já não tinha mais relacionamento com ele. E quando ele foi lá, ele devia ser já até gago, porque ele ficou tanto tempo sem falar, que ele falou: eu sou falto de palavra. E aí, a primeira vez que ele foi lá, Deus avisou para Moisés: eu estou te avisando, ele vai endurecer. Que dificuldade, quanto tempo passou para ter aquelas 10 pragas? Cada uma daquelas pragas, um dia eu fiz uma pregação dessa, se for o caso eu volto até um dia a fazer isso. Cada uma daquelas 10 pragas representava um Deus que Deus destruía. E ele foi endurecendo o coração do faraó em cada uma daquelas pragas, para mostrar para aquele povo que ainda não conhecia o poder de Deus, seja ele dos seus filhos que ele ia tirar, seja ele dos egípcios que saíram junto com os seus filhos, porque a palavra de Deus diz que milhares de pessoas foram junto. Deus tinha um propósito, Deus tinha uma misericórdia, e ele então, para cada uma daqueles deuses que eles adoravam, ele destruiu. Onde tinha trevas na terra de Deus, não tinha trevas. Onde tinha piolho, não tinha piolho. Onde tinha mosca, não tinha mosca. Onde morreu animal, não morreu deles. Pare e pense de você que está olhando a sua vida, e ao longo de todo esse tempo, o que Deus tem deixado faltar para você? Nada. Deus está olhando a cada um de nós, está preparando a gente, como preparou aquele povo, para que eles pudessem enfrentar as dificuldades que eles iam enfrentar no deserto e depois na entrada. Uma vez eu falei isso: por que Deus, quando tirou o povo de lá, não mandou ele para a esquerda em vez de ir para a direita? Por que não foi lá na Mauritânia, na Argélia, que não tinha ninguém? Foi entrar num lugar que tinha 7 povos contrários a ele. É exatamente isso que está acontecendo comigo e com você. Nós estamos entrando na boca do jacaré para poder tirar das mãos do Satanás essas pessoas, irmãos. E ele precisa de mim e de você para contar o Evangelho. O Evangelho, eu repito, é boa notícia. Então sossega e aquieta. E vai buscar o Senhor. Salmos 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, eu tive uma experiência muito interessante. Deus começou a me dar essa palavra ao longo dessa semana, e acho que foi antes de ontem. Eu vi um vídeo, recebo um vídeo desses vídeos que vem assim pelo YouTube, e eu fui ver, era uma moça, até uma moça bonita, falando assim, zombando de nós. Aqueles pastores vão virar homossexuais, você vai ter na sua casa sapatão, usando termos chulos, e quero ver onde é que está o seu Deus agora, que você ficou clamando, onde é que está o seu Deus? Tirando sarro dos crentes. Nessa hora, qual era a reação natural? Ficar com raiva? Não. Foi uma experiência sobrenatural que Deus me deu, talvez para corroborar a palavra que Ele estava me dando. Eu tive amor por aquela mulher, um amor que eu nunca tinha tido. E a primeira coisa que eu fiz foi falar assim: Senhor, o Senhor mandou para a gente orasse por um inimigo. Você já orou por um inimigo com amor? Não diga que foi, porque eu vou te dizer que é mentiroso. Mas a palavra de Deus me manda orar por um inimigo, e na hora que você começa a orar pelo inimigo, você sente amor por ele, porque é o Espírito que habita em você que transforma.
O amor de Jesus é que transformou o Império Romano, irmãos. Acabou, derrotou o Império Romano. Não foram as armas, eu não estou dizendo para você não se manifestar. Eu acho que você deve ir para a rua, sim. Se você não está concordando com isso, deve ir para a rua. Mas fala com amor, aproveite esse tempo para falar de Jesus para as pessoas que estão do seu lado. Porque é isso que vai derrotar Satanás. E eu de novo vou dizer, Satanás não é o Lula. Eu tenho orado pelo Lula antes da eleição. E se ele entrar, eu vou continuar orando por ele, mesmo que eu não tenha vontade. Mas eu confio na palavra do Senhor, e Ele pode mudar essa situação. O Senhor somente pode mudar. Saibam disso, irmãos. Nós não estamos aqui fazendo política, nós estamos aqui porque nós somos ET. E quando a gente subir, essa política vai ficar. Então eu orei por essa moça, falei, Senhor, converta essa moça. E assim como Estevão olhou para cima e viu o céu se abrir quando ele estava sendo apedrejado, e ele abençoou aqueles que estavam apedrejando ele. Eu quero orar por essa moça, que a maior vingança contra Satanás é que essa moça venha encontrar Jesus. É esse sentimento que eu quero que a minha igreja, a igreja que vai subir no arrebatamento comigo, e eu creio nisso, é a igreja que vai ver a vitória em Cristo Jesus. Finalmente eu quero ler o Isaías 30:15, a primeira parte do versículo 15 diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. É uma mensagem tão simples. Se o seu coração está com raiva, se o seu coração está frustrado, se o seu coração está desanimado, se o seu coração está com medo, converta ao Senhor e sossega, aí vem a nossa salvação. Nós vamos ver isso com os nossos olhos. Eu creio nisso como eu estou vendo vocês. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Amém? Vamos terminar orando. Eu quero servir a ceia aqui agora. E eu quero pedir para a Renatinha. Renata, quando nós terminarmos a ceia, eu quero que você cante de novo aquele hino que nós cantamos depois do dízimo. O que Deus está fazendo na nossa vida, a gente não consegue compreender. A única palavra que eu quero que você saia daqui lembrando é o seguinte: Ele tem o controle de tudo. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é a nossa rocha. Não interessa o que eu estou vendo, mas eu creio que nós vamos experimentar uma obra sobrenatural nesse país, como nunca aconteceu ao longo de toda a história do Brasil. Nós estamos no fim dessa era. E por causa do fim dessa era, Deus tem que cumprir todas as coisas que Ele prometeu. Deus, há 2000 anos atrás, Ele deu lá no tempo de Abraão, que é mais de 3000 anos, Abraão recebeu uma palavra profética: eu abençoarei aqueles que te abençoarem. E Ele estava se referindo à descendência de Abraão, que era Israel. Não que Israel seja alguma coisa diferente. A única coisa diferente que Israel é que ele foi escolhido como povo de Deus para levar o Evangelho. E mesmo não cumprindo, porque Israel nunca foi aquele que deu um testemunho verdadeiro para o mundo, mesmo assim, a promessa de Deus ela se cumpre, independente da minha e da sua ação. Então não é pelo mérito que eu sou crente, não. Eu sou crente porque Deus escolheu para eu ser crente e passar a eternidade com Ele. E não é pelo meu mérito, não é pelo que eu fiz. E isso vale para Israel e vale para nós gentios. Então creia, irmãos, que Deus tem uma promessa para o Brasil e Ele vai cumprir este ano. Ele vai cumprir o ano que vem, Ele vai cumprir até a volta de Jesus. E é nesse tempo que Ele vai abençoar esse país como um exemplo para este mundo. Você tem orgulho de ser brasileiro, independente do que vai acontecer daqui para frente, porque Deus está no controle completo. Amém? Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!